Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Nath Ramos e nós vamos começar aqui no meu canal uma série para falar sobre produtividade consciente. E para iniciar este vídeo, para iniciar essa série, na verdade, eu quero começar a trazer um assunto, eu vou trazer um assunto que muitas pessoas às vezes me perguntam nas minhas consultorias, nas minhas conversas, e em perguntas no Instagram, recebo bastante pergunta de pessoas que vêm e falam assim para mim: Nath, eu tô cansada de eu não conseguir atingir as minhas metas, eu preciso mudar minha vida, preciso dar um jeito, porque eu não aguento mais entra ano, sai ano, minha vida continua a mesma, né? Então, eu recebo muito a seguinte pergunta: por onde é que eu começo? Até vou botar uma figurinha aqui para vocês, que eu recebo muito essa pergunta: que caminho, por onde eu começo? Como é que a gente começa essa mudança, né? E, bom, se você está preso num ciclo de padrões repetitivos e não consegue sair disso, se está nesse loop eterno, saiba que infelizmente não basta ter só a vontade de mudar. Ela é importante, ela é fundamental, né? Você ter esse desejo verdadeiro, essa decisão interna de mudança, mas só isso não basta, porque além da intenção, da vontade, nós precisamos ter método, nós precisamos ter conhecimento, né? Então, mas isso é possível, até porque a gente está na era do conhecimento, não é mesmo? E por que é tão difícil mudar? É difícil mudar, eu sei que mudar é difícil. Não é à toa que ninguém gosta de mudar. Se fosse fácil, todo mundo mudaria assim, né? Com estralar de dedos. Mas mudar significa pensar de outra forma, encontrar novos espaços, novos caminhos, né? Entrar em situações que num primeiro momento provavelmente vão te deixar desconfortável, porque você não está acostumado a fazer aquela nova situação, né? Aquele novo jeito, já que você está mudando. Então, quem é que quer se colocar numa situação dessa, de desconforto, não é mesmo? Mas aqui entra um detalhe, uma característica muito importante da produtividade eficiente, de ter uma vida mais sadia, mais abundante, mais inovadora a cada ano. A mente de uma pessoa produtiva e que faz um planejamento da sua vida todo ano e que consegue implementar esse planejamento de vida, a mente dessa pessoa, ela está acostumada a mudanças e ela não fica satisfeita com a mesmice. Ela abraça as novidades e não tem medo de mudar quando vê que é necessário, né? Até porque, pessoal, não mudar, não trabalhar na melhor versão que você pode ser, no mundo atual que muda a todo instante, é fatal. Vocês não acham? Vocês concordam com essa afirmação? Que não mudar é fatal para muitas pessoas, principalmente dependendo da área que você trabalha. De repente no relacionamento, se você está com uma pessoa que está evoluindo, que está trabalhando nela própria, e se você não está, complexo, né? Então, se você não se atualiza no seu trabalho, você provavelmente vai ser superado. A mesma coisa na sua vida pessoal, que nem eu acabei de falar, né? Se a tua vida pessoal não sai da mesmice, né? Porque você não é a mesma pessoa com quem a sua parceira, seu parceiro casou, né? Sei lá quanto tempo atrás. A gente muda também, mesmo que a gente não perceba isso, né? Então, se você também na tua vida familiar não dá umas guinadas, fica na mesmice, cai naquele cotidiano, né? Fica uma vida enfadonha. Então, a gente tem que ter em mente que a vida, ela é movimento. Olha o ritmo das tecnologias, que nós estamos precisando nos adaptar. E mesmo assim, muitas vezes a gente também não consegue se adaptar. A tecnologia é muito rápida, ela muda conforme o mundo necessita de mudanças e nós também às vezes temos dificuldade, sendo que o mundo é feito por pessoas, mas nós também às vezes temos dificuldade de acompanhar o ritmo da tecnologia, mas o mundo é movimento, né?
Então, por isso que a gestão da carreira e a gestão da vida pessoal, ela tem que ser uma reinvenção constante. Em um mundo que muda constantemente, ainda mais essa estrutura econômica atual que nós estamos, né? Os mais produtivos, as pessoas com a vida pessoal mais equilibrada e para as quais as oportunidades aparecem, são aquelas pessoas que têm grande capacidade de adaptação. Então eu quero que vocês gravem, primeiramente isso, né? A capacidade de adaptação, ok? Eu até vou trocar aqui, eu trouxe uma figura que é muito conhecida para a gente falar sobre essa capacidade de adaptação, que é esse termo, esse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês, que é muito importante a gente fixar esse conceito, tá? Vocês conhecem essa pessoa aqui? Tem um nome, né? Então já estou dando um spoiler, estou facilitando a vida de vocês, né? O Charles Darwin, né? Quando ele lançou esse livro, A Origem das Espécies, ele destravou, além de ter causado muita polêmica, né, de ter falado da questão evolutiva das espécies e que não vinha só de uma questão divina, né, mas pulando essa parte, ele trouxe uma chave que é importante a gente compreender, que é o seguinte: quando ele trouxe esse livro, ele destravou um conceito muito importante para nós, que é o entendimento sobre o ritmo da vida, que é o seguinte: o que faz uma espécie permanecer e ser relevante é a capacidade que essa espécie tem de se adaptar ao meio ambiente, e não necessariamente a espécie que é mais forte. Então, com isso, a gente consegue concluir que a adaptação ao meio, ela está ligada a uma estratégia de sobrevivência. Estratégia, eu quero que vocês gravem esse termo, estratégia. Então, a capacidade de repensar, de agir de outra forma, dado um problema externo, essa é a estratégia da sobrevivência, essa capacidade de repensar, agir de uma outra forma, dado um problema externo. Então, nós temos que ter em mente, antes de tudo, antes de nós falarmos em planejamento de vida, em mudança de vida, né? Nós temos que ter, primeira coisa, em primeiro lugar, é que a vida, ela é movimento, ela é transformação. As coisas não são fixas. Então, a gente aqui, eu e você, não, porque eu também estou num processo, nós temos que ter um sinal de alerta aceso sobre nossas cabeças, se a sua vida não está mudando de nível, se ela não está evoluindo de patamar. E com isso nós temos que tomar cuidado, porque eu não quero que você se compare com o seu vizinho, com o colega do seu trabalho, eu não quero que você se compare com a sua companheira, com o seu companheiro, com alguém da sua família, eu quero que você se compare com o seu eu do passado. O que eu quero dizer é, se você está no mesmo lugar do ano anterior, e do ano anterior, e do ano anterior, repetindo os mesmos hábitos, passando pelos mesmos tipos de problemas, você tem que acender um sinal de alerta gigantesco, porque a vida é movimento e você está com uma dificuldade enorme de fazer mudanças na sua vida, de ter essa estratégia de sobrevivência, de ter esta capacidade de se adaptar ao meio ambiente, ok? Pegou? Pegou essa parte? Muito bem. Então, vocês vão me perguntar, obviamente, espero que vocês me perguntem com isso, né? Natália, como é que eu mudo? Como é que eu vou mudar? Por onde eu começo, então, né? Então, para começar, eu acabei de comentar que a adaptação está ligada a uma estratégia de sobrevivência. Então, uma espécie, ela permanece, ela possui a capacidade de se adaptar, de mudar, de repensar e de agir de outra forma. E para que isso aconteça, é preciso de um método, uma estratégia, mas não qualquer método. Tem que ser um método com planejamento assertivo, um método excelente, que vai produzir mudanças significativas em você. Porque se isso... Opa, meu celular aqui no meio. Porque se isso não for feito de uma forma correta,
com passos a serem seguidos, você corre um sério risco da sua intenção, da sua vontade inicial ser desperdiçada. Então veja bem, você está lá todo empolgado, vai começar 2024 e eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2024. Então veja, você está com muita vontade, pulou as 7 ondinhas no final do ano, fez as suas metas, está com muita vontade, aquela energia está assim em alta, né? Os cosmos estão conspirando para que as coisas aconteçam. Só que você não faz da forma correta, com uma metodologia adequada. Então você corre um risco, se você não fizer um planejamento correto, de desperdiçar essa vontade, essa energia, essa intenção, né? Então você começa, mas como você não tem um método, um caminho, não segue um formato adequado à tua necessidade, né? Lembra da estratégia que a gente falou do Charles Darwin? Então se você não segue essa estratégia, você se distrai, perde o foco e acaba voltando naquele loop que eu falei no começo de procrastinação. Você acaba enlaçado pelas distrações da vida. E hoje em dia, vamos combinar que nós temos inúmeras distrações. A tecnologia nos ajuda muito, mas em contrapartida, se a gente não souber usar, ela também nos atrapalha muito. E eu digo isso porque muitas das causas que as pessoas comentam que não conseguem fazer o que precisa ser feito é também por causa da tecnologia, das distrações que ela propicia, né? E por causa da dificuldade que as pessoas têm de promover mudanças em certos comportamentos na sua vida. Muito bem, fiz essa grande introdução porque eu acho importante a gente falar que para você continuar a partir de agora, você tem que estar disposto a mudar. Você entende que você precisa sair da sua zona de conforto. Essa é a primeira coisa para você começar a mudar sua vida. Vontade é importante, mas você precisa ter este conhecimento que você vai precisar fazer mudanças, porque se você quer continuar sendo como você é, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você teve nos anos anteriores. Faz sentido, pessoal? Comenta pra mim isso, tá? Então, em razão disso, eu trouxe aqui uma história que eu amo essa história, tá? E eu trouxe essa história aqui para conversar com vocês, tá? Então, eu trouxe essa história aqui para vocês porque eu amo narração mítica, tá? Vocês já ouviram falar sobre, fulano caiu no canto da sereia? Vocês já pararam para pensar o que significa isso? Eu trouxe essa pintura maravilhosa do Waterhouse, um baita pintor, ele pinta várias passagens míticas, né, gregas, e eu trouxe uma das passagens de Ulisses, tá? A narrativa mítica de Ulisses e as sereias, que foi escrito por Homero, né? E essa narrativa, ela nos convida a uma reflexão que eu acho bem necessária a gente fazer quando nós estamos falando de planejamento estratégico de vida, seja profissional, seja pessoal, ok? Então, senhor Ulisses, né, na versão latina, Ulisses, os gregos chamam de Odisseu, é a mesma pessoa, tá bom? Então ele está voltando de volta ele está tentando voltar para Ítaca, ok? Ele estava durante muitos anos lá guerreando em Troia, teve a Guerra de Troia, muita gente conhece, já teve filme, tem vários livros que falam sobre Helena de Troia também. Então ele precisa passar por um local para chegar a Ítaca que tem uma ilha bem complicada porque ela é habitada por esses seres. Na Grécia, as sereias eram pássaros, por isso que sereia canta, tá? Mas depois, se eu não me engano, para os nórdicos, as sereias, a figura, ela era a mulher com o rabo de peixe, depois ficou mais conhecida dessa forma, né? Mas para os gregos, as sereias eram mulheres pássaros, né? Então o Ulisses, ele está lá no seu barco com seus marinheiros e ele precisa passar por essa ilha e está tendo uma tempestade terrível, né? E daí o que acontece? As sereias, elas estão cantando para ele, né? Ulisses, vem até aqui, né? Ele sabe que ali muitas pessoas param e morrem porque elas são seduzidas por esse canto divino das sereias, né? Mas Ulisses, ele já sabe disso, ele conhece o perigo mortal daquele canto, né? E ele sempre é descrito como astuto, né? Um guerreiro muito curioso. Ele cria uma estratégia para passar por ali, para evitar a morte dele e de seus companheiros. Então, ele besunta
os seus ouvidos, né, os ouvidos de todos os seus colegas com azeite, coloca cera nos ouvidos deles para que eles não possam ser seduzidos pelo canto, e pede também que eles, e acaba a cera, se eu não me engano, e daí acabando a cera, Ulisses ia escutar e ia ser provavelmente seduzido, mas daí o que ele pede? Que amarrem ele com muitas cordas no mastro do barco, para que daí assim ele possa ouvir o som divino, mas que ele não seja seduzido por elas, né? Então ele consegue navegar por essa ilha, passa incólume por ali, né? E segue sua viagem até Ítaca. Muito bem, essa parte é celebrada no canto 12 da Odisseia, beleza? Então vamos analisar o símbolo aqui, tá? Ali eu coloquei essa imagem maravilhosa, vamos analisar esses símbolos aqui de Ulisses, tá bom? As sereias, pessoal, elas têm uma enorme capacidade de atração pelo seu canto é divino, então é praticamente impossível você resistir, né? E o canto dessas sereias, ela provoca o esquecimento, as pessoas esquecem de quem elas são, porque no caso que elas estão passando por ali, né? Porque o canto ele produz um ritmo hipnótico que vai enlaçando os homens e vai alterando a consciência, e com isso eles esquecem quem eles são, o que eles estão fazendo ali, e eles se afogam, né? Então o canto ele priva esses homens da sua própria vida. Inclusive eu trouxe uma outra imagem aqui de um outro pintor, porque o Walter House ele não colocou, né? Mas tem várias, essa passagem de Ulisses tem vários pintores que eternizaram, né? Então eu vou trazer uma do William Etty, se eu não me engano, Etty, eu não sei direito como fala o nome deste pintor, mas aqui ele tem, em muitas pinturas as sereias são tríades, tá? A gente tem a sereia onde elas estão cocoradas ali nas rochas, vocês vão ver que tem ossadas ali, né, de pessoas que não resistiram aos seus cantos, né? Então o que acontece? São pessoas que sucumbiram a elas, né? Ou seja, elas roubam a vida daqueles que poderiam ser e não foram, né? E essas sereias a gente faz um paralelo com as distrações e os hábitos ruins que a gente cultiva, com as distrações a quais a gente sucumbe e aos hábitos ruins que a gente perpetua, que a gente repete, aquele loop infinito. Porque não é isso que as distrações e os hábitos ruins fazem conosco? Eles nos roubam uma parte da vida. Eu sei que é um pouco forte isso que eu tô falando, mas é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Por isso que eu trago figuras, para vocês sempre lembrar do que quando eu falar de distração e hábitos ruins, é isso que eu quero que vocês lembrem, da sereia, levando vocês pro fundo, né? Não deixando vocês ser a melhor versão que vocês podem ser, né? Então, olha o perigo que Ulisses correu. Ele sendo um herói, querendo deixar o seu nome na história, ele dotado de imensos valores, ele sabia disso. Então, ele fez toda uma estratégia para poder passar por isso, porque a gente não pode evitar. O que a gente pode fazer é se fortalecer e criar uma estratégia para passar por isso, né? E uma outra simbologia que a gente pode fazer é o mastro, onde ele está amarrado. Esse mastro, ele simboliza os valores que ele cultivou ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a jornada, porque ele teve muitos outros desafios, além das sereias, né, nessa volta para casa. Pesquisem sobre esse mito, é muito interessante, nos ensina muito, né? Então, em Odisseia, Ulisses sempre é descrito como nobre, astuto, honrado, dentre muitos outros atributos. E o mastro, quando tem a tempestade, que tá lá querendo derrubar o barco, ele tem que passar pela sereia, quando ele tá passando por uma das maiores provações, dificuldades da sua vida, que ele precisa tomar uma ação, a sua ação é dotada de valores, que é onde ele se segura, e é por isso que as sereias e a tempestade não conseguem afundar o barco, e as sereias não conseguem tragar, porque ele é um homem valoroso. Ele mesmo na ação, nos maiores momentos de dificuldade, ele teve ações valorosas, nobres, pautadas em honradez, em generosidade, né? Então isso é importante, um mastro, né? A vida dele é guiado por valores nobres. E Ítaca, o que é Ítaca? Ítaca é a sua cidade para onde ele quer voltar para cumprir a sua promessa. Sua esposa acho que fica esperando mais de 15, 20 anos ele retornar, entre guerra e o tempo que ele demorou para voltar ali.
para voltar para Ítaca, né? Dessa jornada de volta para casa, né? Então, Ítaca é o seu propósito, ele tem muito claro qual é o seu propósito e por que ele está numa enrascada com as sereias. Ele sabe muito bem por que ele está ali, né? Então, Ítaca é o seu propósito, ok? Então, eu contei essa história de Ulisses para vocês porque nela a gente identifica alguns itens que são fundamentais para um planejamento de vida excelente, para uma mudança de vida genuína acontecer. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Então, pessoal, nessa história nós temos valores bem definidos, né? Que foram trabalhados ao longo de toda a jornada de Ulisses e que se tornaram bons hábitos. E é por isso que ele não sucumbe à sereia, porque ele conhece a si próprio, ele conhece as suas forças e suas fraquezas, por isso que ele se amarra, né? E daí, essa é uma questão. Outra questão que é muito importante no planejamento de vida. Então, assim, ele sabe, tem valores bem definidos que norteiam suas ações, ele sabe suas forças, suas fraquezas, ele tem um propósito, né, que mesmo na imensa dificuldade, ele sabe por que ele está passando por isso, porque lá na frente ele vai chegar, né, ele sabe onde ele quer chegar, então ele tem um propósito bem definido, então por isso que ele não desistiu, ele persistiu, porque ele sabia que ele tinha um norte, e esse norte é o que mantém a gente lutando até o fim, mesmo quando tudo parece muito difícil, né, senão, se a gente não tem um norte, é muito mais fácil a gente falar, deixa, não deu certo mesmo, né? E não é bem assim. Quando você tem o norte, você é um compromisso que você assume com você mesmo. Outra coisa também que a gente vê muito nessa história aqui, conhecimento. Ele sabia do que as sereias, do que as distrações das sereias eram capazes de fazer. Então ele se preparou, armou uma estratégia. Lembra que eu falei sobre Darwin? Ele armou uma estratégia para enfrentá-las. E outra questão que a gente vê forte aqui em Ulisses é intenção e vontade. Então é um conjunto de fatores que nós temos que nos munir para começar a falar de planejamento de vida. E pessoal, eu não quero que vocês se assustem com o que eu estou falando aqui. Eu quero que vocês fiquem que vocês abram a mente de vocês, porque há um caminho. Pior seria se não tivesse um caminho, né? Há um caminho, mas vocês cuidem com aquelas propostas e metodologias que as pessoas dizem para vocês, que é só começar com passo 1 e em poucos dias vocês conseguem fazer. Não é bem assim, mas há um caminho. Mas a gente precisa ter conhecimento desse caminho, método, ok? Estratégia. Tá? Então, para ter mudanças significativas em sua vida e para que as oportunidades apareçam para você, é necessário, além da intenção, preparo, conhecimento, propósito, metas bem definidas e ação. Não adianta esperar que as coisas mudem por si só, né? E eu digo isso, que nós não devemos esperar as coisas por si só. Fiquem tranquilos que eu não quero vender dos meus serviços e produtos para vocês, mas é só para trazer um lembrete aqui, que eu digo que a gente não deve esperar que as coisas vão cair do céu, né? Porque no meu manual que eu falo, no meu manual sobre quebre hábitos ruins e seja mais produtivos, eu falo da importância da proatividade, da vontade, mas a gente tem que entender que a proatividade, a vontade, ela invoca uma ação, certo? Que as pessoas proativas, o Ulisses, ele foi muito proativo, ele foi lá, armou uma estratégia, falou, peraí, nós vamos passar para esse BO aqui, vamos ser proativos, vamos fazer uma estratégia aqui, porque a gente não tem como mudar a situação externa, então vamos nos mudar e vamos nos preparar, né? E é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que pessoas proativas, elas ficam confortáveis em ser responsáveis pelo caminho que elas tomam em suas vidas, e elas não ficam colocando a culpa nas circunstâncias ou situações, né? Então, ele poderia muito bem ter colocado a culpa, nós temos que passar por aqui, né? Se a gente afundar é porque não tinha o que fazer, era isso aí e tal. Não, as pessoas proativas, o comportamento de uma pessoa proativa é resultado das suas escolhas, de
de conhecimento, é pautado em valores, é pautado em virtude, né? É focado também não só no que ela quer ter, mas no que ela quer ser no futuro, quer se melhorar, quer ser a sua melhor versão, né? E principalmente porque pessoas proativas, elas são adeptas à mudança, quando essas lhes são benéficas, né? Então é importante nós entendermos isso quando temos uma postura mais dinâmica, para a gente ter uma postura mais dinâmica, porque quando nós somos responsáveis por nossas ações, nós entendemos que os fatores externos só irão nos governar se a gente permitir isso. E para mim essa é uma das maiores lições do conto de Ulisses, né? Dessa narrativa mítica, que os fatores externos só vão governar a nossa mente se nós permitirmos isso. E esses são alguns dos itens que estão presentes em um bom planejamento de vida, em um método, em uma estratégia que vai te fazer dar um próximo passo e subir de nível, ok? Então, sem isso que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Sem ter uma mente aberta para mudanças, sem trabalhar em hábitos que vão te impulsionar, sem ter a noção que vamos precisar quebrar velhos hábitos que te prejudicam, sem investir em conhecimento, se não tivermos um propósito bem definido e também incutirmos valores nas ações diárias que nós vamos fazer, tá? Sem ter tudo isso que eu tô citando aqui para vocês, podem dar um print? Para do print, deixa eu dar um print, né? Então, sem tudo isso que eu tô citando aqui, é provável que você fique no loop infinito da procrastinação, que você fique sempre ali com o seu velho eu, repetindo coisas como: ah, Natália, eu não consigo alcançar meus objetivos, eu preciso mudar, mas eu não consigo. Ah, se eu tivesse mais dinheiro eu conseguiria, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse oportunidade. Então, assim, sempre falando que a culpa é de fatores externos, né? Ou até talvez você continue concluindo as tarefas, mas não consiga se destacar, não consiga atingir objetivos que te levam ao próximo nível, a evoluir, né? A uma promoção, uma mudança genuína da sua vida, que você olhe para trás e fale assim: nossa, isso era quem eu era, muito obrigada, mas agora essa sou quem eu quero ser. Essa sou eu agora, né? Eu sinto que eu estou evoluindo na vida, né? E sabe, agora a gente vai entrar no outro assunto. Vocês estão aqui comigo? Estão comigo? Quando nós somos jovens, nós temos muitas preocupações, mas quando nós entramos na vida adulta, são outros 500, nós temos muitas mais preocupações, né? Então, quando a gente é jovem, a gente não tem muita preocupação, tem algumas, né? Mas quando nós viramos adultos, temos inúmeras preocupações. E não é à toa que muitas civilizações, elas costumam ter um rito de passagem para a vida adulta, para uma vida mais madura. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Tem uma tribo, que é na Nigéria, inclusive, que ela faz um rito de passagem que os adolescentes para a maioridade, eles têm que fazer eles falam que desde que eles são crianças, eles nascem ligados ao espírito da água, e quando eles vão fazer o ritual para a maioridade, eles têm que cantar para esses espíritos se despedir deles, para daí sim eles passarem a maioridade. É como se fosse desmamar, né? Tá fazendo essa desconexão, assim. A mesma coisa os espartas tinham também, né? Esse ritual com os seus jovens, que eles tinham que lutar com os escravos para poder se provarem, né? A cada ano eles tinham um ritual também. E trazendo para os tempos atuais, nós temos a festa de debutante. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar de festa de debutante? Onde os meninos e as meninas são apresentados à sociedade, que agora eles são quase adultos, né? Então, a gente costumava ter esses ritos, né, de passagens para a vida adulta, justamente porque a vida adulta, ela exige de nós autorresponsabilidade e autodisciplina. Ela exige muito mais de nós. E conforme nós vamos envelhecendo, os nossos papéis, eles vão aumentando. E com eles as nossas responsabilidades. Com isso, as distrações, as sereias lá de Ulisses, as distrações vão ficando mais atraentes, porque a gente tem muita responsabilidade. Se a gente não está preparado adequadamente para lidar com eles, a nossa intenção, por medo, por despreparo, é fugir,
das responsabilidades e cair nas garras das distrações. A gente vira uma presa muito fácil, né? E é interessante porque cada papel que a gente vai incorporando, no caso, se você é mulher, né, você é mãe, você é filha, né, você é esposa, você é funcionário e por aí vai, né? Então, cada papel vai exigindo que a gente dê o nosso melhor, que a gente seja o nosso melhor quando nós estamos nesse papel, né? Mas geralmente, o que a gente vê? O que eu vejo quando eu vou dar consultoria e que as pessoas, quando elas expandem e falam, eu preciso mudar, é quando elas estão dando conta na sua vida profissional e não estão dando conta da sua vida pessoal, ou vice-versa, né? Quando estão dando conta da pessoal e a profissional não está indo muito bem. Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? E foi uma vida para conseguir equilibrar, e é por isso que eu dou consultoria nessa área, né? Eu há uns mais de 10, 12 anos atrás tive uma estafa mental muito grande, eu não tinha filho ainda, por causa de eu estar desequilibrada, né? Minha vida profissional estava bombando, mas a minha pessoal estava complexa, né? Minha saúde estava indo pro beleléu, assim. Então foi ali que eu acordei, falei, eu trabalho com produtividade, com gestão de equipe e vendas, mas isso tem que ser de uma forma sadia, né? Isso tem que funcionar em todas as áreas da minha vida, ok? Então, muitas vezes o que a gente vê são pessoas em desequilíbrio por não saber integrar todos esses papéis e responsabilidades, justamente por falta de um planejamento adequado, tá? E acho que aqui reside o segredo da vida saudável, é saber equilibrar todos esses papéis. Eu acho que aqui reside o segredo de um bom planejamento de vida. Saber equilibrar esses papéis e ser eficiente de uma forma abundante, feliz em cada um deles. E é aqui que entra a importância do método, da estratégia, né? O método é fazer o planejamento de vida de acordo com as técnicas adequadas com a necessidade de cada pessoa, né? Não existe receita de bolo pronta, tá, pessoal? Porque cada pessoa tem um desejo diferente, cada pessoa tem uma necessidade, uma ambição, um objetivo diferente na vida, né? Então, por isso que nós precisamos fazer de forma específica e estratégia. É a estratégia da sobrevivência e adaptação ao meio. Lembrem de Darwin, né? De Darwin. Então, como eu disse, o método é importante porque muitas vezes as pessoas têm a vontade, que eu já comentei, mas que não é direcionada e empregada na direção e objetivos que vão trazer resultados, né? Afinal, se esforço e trabalho fossem sinônimos de sucesso e realização, muitas pessoas estariam em condições melhores de vida. Vocês não acham? Vocês não concordam com isso? Então, como eu explanei anteriormente, eu sei que mudar comportamento é difícil. Quem aí já prometeu que ia parar de fumar, que ia começar uma dieta ou ia começar um projeto novo? Eu já, né? Mas eu dei essa virada de chave na minha vida e consegui cumprir. Então, quando a gente fala sobre mudança de comportamento, existem alguns fatores que nós precisamos levar em consideração. E 3 principalmente. Então, independente do que você acredita, pessoal, pega aquilo que faz sentido para você. Tá ok? Então, o que eu vou falar agora, eu vou falar sobre um assunto que é muito debatido e que muitos autores trazem e que tem vários nomes, tá? Dependendo do autor e da corrente que você segue, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente dessa dificuldade, né? Quando a gente fala de mudança de comportamento, desses fatores que interferem, a primeira coisa eu chamo de energia, tá? Então, que nem eu disse, independente de religião, espiritualidade, você chama como você quiser, tá? O Napoleão Hill, inclusive, tem um livro que a gente fez no Clube do Livro, terminamos no final do ano passado, está aqui disponível no meu YouTube. O Napoleão Hill, ele é esse escritor que tem vários livros na área de desenvolvimento pessoal. Ele chama essa energia que te leva a uma dificuldade de mudança, que leva você a ter um comportamento complexo, ele chama de ritmo hipnótico. E eu achei muito curioso porque o ritmo hipnótico o canto da sereia é um ritmo hipnótico, são as dificuldades, né? São as distrações. Então ele chama essa energia que não deixa você evoluir, ele fala que você cai num ritmo hipnótico, que é uma energia tão poderosa que te prende em ciclos de hábitos que podem ser bons ou ruins, depende de como você utiliza, né? Os estoicos, eles também acreditavam que uma energia cósmica, ela é capaz de reger os acontecimentos,
tanto puxando você para o lado bom ou para o lado ruim. Depende como você interage com essa energia, como você canaliza, né? Um outro autor que eu gosto muito, que é o Steven Pressfield, ele chama essa energia de resistência e fala que ela não joga para perder, ela não te deixa evoluir, que quando você tiver no momento de maior evolução e que você estiver realmente comprometido, é quando ela vai bater mais forte em você, é quando você vai ter mais dificuldade, você vai sentir mais resistência da mudança, né? Muito bem, e eu a chamo de estagnação, eu chamo essa energia de estagnação, que é uma força universal que ela se incomoda com o movimento. A vida é movimento. Lembra que eu falei para vocês? Essa energia, a estagnação, ela quer nos ver presos na mesmice, estagnados e conformados com uma rotina já escrita para nós, mas não por nós. Então a estagnação ela é bem dura, porque ela é a melhor amiga de todos os hábitos ruins que atrasam o seu viver. Então a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala de mudança de comportamento é essa energia que nós temos que cuidar, porque se a gente descuidar do nosso planejamento, essa energia nos arrebata e nos leva para os hábitos ruins, ok? A segunda coisa é que mudar os hábitos é um treino mental. Aqui está a minha figurinha, muito bem. A outra questão quando a gente fala de mudança mudar hábitos é um treino mental, tá? E aqui eu coloquei o cérebro porque a estagnação, ela se aproveita de um mecanismo do nosso cérebro que dificulta a mudança de hábitos. Na verdade, esse mecanismo no nosso cérebro, ele é feito para proteção, né, e melhoria contínua, mas esse mecanismo ele nos atrapalha, e se a gente não compreende como o cérebro funciona, isso atrapalha mesmo, tá? Principalmente a gente falando de mudança de comportamento. Então tem uma explicação científica para o cérebro ser tão resistente à mudança. O nosso cérebro, ele é adepto daquela lei do mínimo esforço. Sabe quando a gente fala, fulano é do mínimo esforço? Todo cérebro é adepto da lei do mínimo esforço, tá? O poder do hábito, para vocês terem uma ideia, ele é tão importante que alguns estudos mostraram que pessoas que perderam a memória, perderam toda a sua memória, que não sabem nem quem ela era, continuaram conservando alguns hábitos, como por exemplo, tomar café com açúcar ou sem, ou deitar de um lado da cama ou de um outro, né? Ter essa preferência. Ou seja, um hábito bom ou ruim, ele cria uma ligação tão forte no cérebro, mas tão forte que a pessoa ela pode até esquecer quem ela é, mas ela sabe como ela gosta do seu café. Olha que loucura isso, gente. Então, esse é o tamanho do poder que um hábito tem. Então imaginem, eu quero que vocês imaginem o tamanho do esforço que nós temos que fazer para conseguir mudar um hábito, principalmente um hábito que nos impede de crescer. Então, quando você faz algo de forma mecânica, como tomar banho, lavar o cabelo, enfim, escovar o dente, significa... O que isso significa? Significa que o seu cérebro ele não precisa pensar muito sobre aquilo, né? Ele tem um gasto menor de energia, porque o cérebro ele não quer gastar de energia, ele quer conservar, ele quer te preservar, ele quer ter energia ali para quando realmente precisar, né? Mas quando você se propõe a aprender algo novo, isso vai demandar um gasto absurdo de energia. E o cérebro não quer isso, né? Então, pensa assim, o seu cérebro ele se acostumou a fazer algo de determinada forma, mesmo que isso seja algo bom ou ruim, tá? Por quê? Porque os seus neurônios fizeram conexões e se uniram. É como se eles tivessem pavimentado uma rua. É mais fácil você andar numa rua de barro ou num asfalto com um carro veloz, com um carro de Fórmula 1? Muito mais fácil numa rua, né? Então aquele hábito que você repete todo dia, cotidianamente, pensem que virou ele percorre uma avenida ali no teu cérebro, porque os neurônios se uniram de tal forma que é muito fácil para ele percorrer aquele caminho, né? Então toda vez que você executa esse hábito, bom ou ruim, essa ligação entre esses neurônios acontece e fica mais forte. Então é muito mais fácil para você ficar na trilha daqueles hábitos que você já está acostumado a fazer. E principalmente aqueles hábitos ruins, porque já tá pavimentado o caminho, né? Então é muito mais fácil para o seu cérebro, porque ele precisa de menos energia, trilhar por aquele caminho que já está feito do que trilhar por um caminho novo, onde ele vai ter que pavimentar, derrubar árvore e tudo para construir um novo caminho, né? Então o teu cérebro ele quer conservar a energia, e é por isso que é tão difícil
construir um hábito novo. Olha o conhecimento aqui de Ulisses, como é importante a gente ter conhecimento. Então eu não quero que você fale porque eu sou preguiçoso, porque eu tenho, porque isso, porque aquilo. Não, gente, isso daí é um padrão cerebral, isso é estudo científico, tá? Então eu quero que vocês tenham em mente que talvez você vai ter que demandar mais energia, uns mais, outros menos, porque daí entram questões aqui de pessoas que já são mais abertas a mudanças, depende da questão de vida da pessoa, né? Mas, a gente tem que ter ideia que isso é possível. Às vezes vai ser um pouco mais difícil para uns do que para outros, por isso que a gente não pode ficar se comparando com a grama do vizinho, mas ter esse conhecimento nos dá um norte, né? Lembra de Ulisses. E fica muito mais difícil também, né, pessoal, quando a gente fica mais velho, né? Quando a gente fica mais velho, fica complexo, porque você já fez um monte de rua, um monte de avenida na tua cabeça ali, né? Então você já construiu um monte de ponte, já as redes entre os teus neurônios estão muito fortes. Então pensa você ter que desfazer todos esses caminhos para poder construir novos. Seu cérebro vai ter que fazer novas ligações, né? Ele vai ter que fazer novos caminhos. Então por isso que também às vezes demora mais, porque você vai ter que desconstruir velhos hábitos para construir novos hábitos. É diferente de uma pessoa nova, do novinho, que não tem muitos vícios, né? É mais fácil. Por isso que a gente fala que tem aquele ditado que eu odeio, mas fala que burro velho não aprende truque novo. Na verdade, aprende, mas você tem que dar tempo ao tempo, né? Justamente para ele poder deixar os truques velhos, né? Ok? Muito bem. Entendi dessa parte do cérebro aqui, que é muito importante para nós? Muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês, a partir de hoje, today, que vocês tenham em mente, é que sempre é dia de começar a mudar, a fazer o seu planejamento de vida. Não existe dia, não existe alinhamento de planeta, não existe hora propícia. A hora para você fazer a mudança é a hora que você decide. Hoje, sempre é tempo de começar, independente da sua idade local. Não existe data e o momento de mudança é quando você decide que é a hora. É uma decisão interna, tá, pessoal? É aqui que entra a vontade, que ela vai gerar uma ação. É uma mudança interna e ela pode começar qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer hora, tá? Então, é por isso que o método e a estratégia, ela é tão importante, né? Quando você decide, hoje eu vou começar, porque você vai precisar combater esses velhos hábitos e a estagnação, para poder direcionar corretamente essa vontade, para você poder entrar num fluxo mental que seja adepto às mudanças, né? E quando você planeja essa mudança de forma estruturada, você aumenta as suas chances enormemente assim de acerto. Você vai minimizar os erros e vai parar de dar volta nos mesmos problemas e vai potencializar o seu tempo e vai otimizar o seu dia, né? Então, dessa forma planejada, você vai começar a ver as mudanças de uma forma muito mais rápida, ok? Faça um exercício, pessoal. Procurem saber sobre as pessoas de sucesso que você admira. Eu garanto que elas têm passos bem definidos do planejamento de suas vidas. Elas sabem o que precisam fazer, o motivo por que fazem, os passos que elas vão dar, o que elas precisam fazer, quem pode ajudar, como podem fazer, quanto que vai custar, e elas são inovadoras, elas têm uma mente aberta a mudanças. Essas perguntas, isso que eu coloquei, eles fazem inclusive parte de um método chamado 5W2H, que é um checklist, é um check, né? É um checklist de validação de um plano de ação de um projeto. É usado por muitas empresas que a gente pode adaptar para o desenvolvimento pessoal, tá? Responder essas perguntas é bem importante para a gente poder traçar um planejamento de vida com o método correto. Por isso que eu volto a dizer, tá? A vontade e ser proativo são importantes, mas elas não são suficientes. Porque se você não souber para onde você quer ir, você vai estar desperdiçando a energia da vontade e qualquer lugar vai servir, né? Inclusive um abismo. Então, o objetivo do método é te dar um norte, te dar um foco, te ajudar a passar por todas as barreiras que eu descrevi até agora para vocês aqui. Então, o método, ele é o quê? Ele é um caminho com... até trouxe uma figurinha legal aqui para mostrar o que é o método, o que é o planejamento. Trouxe aqui para vocês. Cadê o meu mapa? Apareça. Aqui, ó.
o método, o planejamento de vida que você vai estruturar, o planejamento com as estratégias que você vai fazer, ele tem que ser um caminho, com mapa, com placas, com todas as orientações por onde você tem que começar e por onde você vai seguir, tá? Porque quando você quer transformar a sua vida e começar de fato a alcançar resultados melhores, você tem que ter em mente que mudar demanda da gente deixar velhos comportamentos, deixar o seu antigo eu para você ir de encontro ao seu eu do futuro, tá? Deixar hábitos que não te agregam nada, comportamentos que não fazem sentido e rotinas que não são eficazes, rotina que não é eficaz, deixar isso de lado é fundamental para que você tenha espaço para adquirir bons hábitos que te impulsionam e que geram mais qualidade de vida, beleza? E por que eu tô falando tudo isso, pessoal? Porque eu falei que mudar hábitos é difícil, não é mesmo? Então, quando você estiver com dificuldade, passando pela tempestade de Ulisses, passando pela ilha das sereias, quando você estiver quebrando um velho hábito, se você tiver um planejamento, conhecimento, estratégia e propósito, é isso que vai te sustentar na tempestade. É isso que vai ser o seu pilar. É isso que vai ser a sua mola propulsora. Por isso que eu quis trazer a história de Ulisses aqui para você. Quando estiver difícil, seu propósito, seus valores, seus conhecimentos vão te sustentar, tá bom? Você vai falar, eu tô na tempestade, mas eu trouxe remo, eu trouxe vela, eu trouxe cera, eu trouxe um bom barco, eu trouxe planejamento, eu trouxe mapa. Tá bom? E é por isso que para a gente falar finalmente sobre planejamento de vida, no próximo vídeo eu vou trazer uma ferramenta que é muito importante para a gente começar a traçar o seu propósito de vida, para você começar efetivamente a mudar a sua vida, que é a análise SWOT. Gente, análise SWOT eu estudei na minha faculdade, sei lá, 20 anos atrás, eu acho. É isso aí, talvez um pouco menos, e ela ainda é muito relevante nos dias de hoje, tá? Porque a análise SWOT, ela vai identificar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Ela vai enxergar, ela vai te dar um norte para a gente saber no que você precisa começar a trabalhar. E com base nessas informações, você vai conseguir visualizar os desafios e oportunidades que você tem para começar o seu ano, porque nós somos seres visuais, né? Não é à toa que eu trouxe um monte de figurinha, a gente precisa visualizar. Então, a análise SWOT, se quiser, já vou pesquisando aí, mas eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. A análise SWOT é uma ótima ferramenta para o autoconhecimento. Ela, inclusive, te ajuda justamente nessa tomada de decisão e definir metas, ok? Porque daí você vai saber o que você precisa trabalhar primeiro. Então, essa é a ferramenta que eu vou trazer no próximo conteúdo aqui para vocês, beleza? Então, vamos para o resumo. O que eu trouxe nesse vídeo para vocês? Então, vamos para o resumo. O que eu trouxe nesse vídeo para vocês, pessoal? Hora do print, ok? Print. Eu trouxe a importância da capacidade de adaptação, de você ter uma mente aberta para mudança, a importância de ter vontade e produtividade, só que bem direcionada, a importância de ter um propósito definido, a importância de ter um planejamento de vida adequado aos diversos papéis que você desempenha, a importância de ter valores nobres norteando todas as suas ações no dia, a necessidade de abandonar velhos hábitos e os motivos disso ser tão difícil, ok, de fazer. E lembra que eu comecei esse vídeo com uma pergunta que me fazem muito? Natália, como é que eu começo a mudar a minha vida? Como é que eu começo? Como é que eu faço? Porque eu não aguento mais, 2024, fevereiro, eu quero mudar, vamos lá. Como é que eu começo? Com método. E eu iniciaria antes de tudo pela análise SWOT e definição de propósito de vida. E é por isso que eu vou trazer primeiro no próximo vídeo a análise SWOT, mas se você der um print aqui, já pode ir pesquisando sobre esses assuntos, ok? Espero que esse conhecimento tenha sido importante para você. Eu aguardo no próximo vídeo. Se você gostou, pessoal, curta, compartilha, comenta aqui no que a gente pode melhorar, me ajudem a construir, dar os meus centavinhos de contribuição de conhecimento no mundo, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!